O princípio da transparência. Deus, Ele se responsabiliza pelos efeitos da verdade. Todo mundo que trabalha com a verdade pode ficar descansado que Deus se responsabiliza pelo efeito da verdade, porque Deus é verdade. Então, se Deus é verdade, logo Ele se responsabiliza com aqueles que falam a verdade. Quando você conta uma mentira, você tem que fazer a manutenção da mentira. Quem está comigo? Você vê que um cara mentiroso, ele tem que ficar o tempo todo inventando uma história para poder justificar a mentira que ele contou. Agora, guarde esse princípio, o princípio da transparência. Deus se responsabiliza com a verdade. Quando você conta a verdade, ainda que doa, todavia você descansa, porque você trabalhou com algo que agrada a Deus. Então, eu falei a verdade, meu Deus, eu magoei porque eu falei a verdade. Agora, não pode você falar a verdade e ficar inquieto com a verdade que você falou. É claro que, eu já falei isso para vocês e repito, existem verdades que você não pode colocar à mesa. Tem coisas que você tem que omitir. Quem está comigo? Eu falei agora há pouco para um pessoal que estava aqui comigo depois de um culto. Eu falei, tem coisas, tem realidades que a gente não precisa falar para as pessoas. Inclusive uma ovelha estava com a camisa de uma cor que eu nunca usaria. Aí eu disse para assim, essa camisa, por exemplo, já que nós estamos falando, eu não usaria. Mas eu não vou chegar para ela e falar, cara, que camisa feia danada. Quem está comigo? Eu estaria sendo verdadeiro? Sim. Mas requer eu dizer a verdade para ele ou para ela? Não. Então é só você ter a base sobre isso. Tem gente que fala assim, chega e endurece o bico. Tem que ser sincero. Só esse tipo de gente, só Jesus na casa. Eu acho que tem que ser sincero quando é para os outros. Porque se a pessoa falar a sinceridade dele ou dela na cara dele ou dela, mata ela ou mata ele. Então quando é para falar dos outros, quer ser sincero, mas quando é para falar de você, não quer que fala. Então tem coisas, tem verdades que elas não precisam ser postas. Mas em se tratando desse assunto de restauração de vida espiritual, a verdade ela precisa ser dita, precisa ser demonstrada. E quando eu trabalho com a verdade, logo eu descanso. Quando eu trabalho com mentira, logo eu tenho que fazer a manutenção da mentira que eu contei. Irmão, e geralmente a mentira é aquele ditadozinho que diz, ela tem perna, que o cara vai se embaraçando, é uma mentira aqui, outra ali, daí tem que contar outra para falar, para justificar outra, depois conta outra para justificar outra, e cada dia ele está mais filho do diabo. É filho do diabo ou não? Cada dia mais ele está atestando, eu sou filho do capeta. Aí ele conta outra mentira, eu sou filho do demônio. Aí ele conta outra mentira, eu sou filho do capiroto, eu sou filho do satanás. Aí vai. Então, diga comigo, eu preciso trabalhar com a verdade. Então Deus se responsabiliza quem fala a verdade. Neemias encontra um momento para compartilhar com o rei Artaxerxes, e vou insistir nisso até terminar esse estudo. O todo-poderoso Artaxerxes, o rei da Pérsia, mandava em tudo e um pouco mais. Neemias era um copeiro dele, e o Neemias estava esperando o tempo. Trabalhei na semana passada, estava esperando o tempo, porque nós falamos da paciência. 4 meses ele vinha orando para poder falar com o rei, mas toda vez ele entrava na presença do rei e não falava. Toda vez ele entrava na presença do rei e não falava. Ele esperou 4 meses e apareceu uma oportunidade de ele compartilhar. Através do princípio da paciência, Deus preparou o momento para ele poder compartilhar. Mas não é só isso. Se ele não tivesse sido transparente com relação ao que estava sentindo, a conversa que deu a Neemias a chance de restauração talvez não acontecesse naquele momento. Então perceba que a conversa acontece porque o imperador da Pérsia percebe que algo não está bem com Neemias. E aí eu convido vocês para a leitura, por favor. Está escrito assim: e o rei me disse, o Neemias que está falando: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração.
Então o Neemias começa a falar: temi muito em grande maneira. Ou seja, o rei percebeu que o rosto dele não estava bem. Essa era a deixa que Neemias vinha pedindo a Deus todos os dias nos últimos 4 meses. Aí o rei diz assim, daí ele pega e responde para o rei, versículo 3: e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu coração, ou meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolado, e tendo sido consumidas as portas a fogo? Então o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Você percebeu que a forma transparente do Neemias ser, de o Neemias demonstrar a sua insatisfação, a sua indignação, e a tristeza que ele demonstrou, foi o botão, o start que acionou esse processo para virar uma oportunidade para ele falar com o rei o que ele precisava. Você percebeu que o rosto dele foi uma chave que abriu a porta para ele conseguir falar com o rei? Isso chama-se transparência. Esse princípio chama-se princípio da transparência. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 15, versículo 13, olha o que diz a Bíblia, Provérbios capítulo 15, versículo 13: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, algumas pessoas querem mudar, deturpar essa visão que eu estou falando. Isso aqui serve para quando? Hoje. Diga comigo, serve para hoje. Para vocês que estão aqui, você que está linkado com a gente aí em casa. Porque essa palavra aqui, ela pode ter outro sentido, mas lá na frente eu vou falar qual que seria o outro sentido. Quando eu falo de você ser transparente, aqui nessa reunião hoje, alguns dizem que para adorar a Deus você deve deixar o seu problema lá fora. Quem já ouviu isso? Tem que deixar o seu problema lá fora, deixa eu ver. Já ouviu isso? Você não acha que isso, por exemplo, lhe transformaria em um hipócrita? Ora, se a gente prega contra a hipocrisia, logo você deixar o teu problema lá fora e entrar aqui e fingir que está tudo bem, você então está sendo um hipócrita. E você sorri quando não se pede sorriso, e você festejar quando não se pede festa. Estou falando do princípio da transparência. As pessoas vêm adorar a Deus e para isso elas fingem que está tudo bem, quando na verdade não está. Então elas não são transparentes. Pense sobre isso. Quantas pessoas tentam demonstrar equilíbrio quando estão desequilibradas? Quantas pessoas tentam demonstrar que está caminhando bem, fazendo certo, as coisas estão no trilho, quando tudo está errado? Vestem de uma aparência enganosa. Relacionamento não vai bem, família não vai bem, negócios não vai bem, e vida espiritual muito menos. Mas ele ou ela vem como um bom religioso, e eu já disse para vocês que o kit crente às vezes funciona para alguns. O kit crente põe um paletó, uma gravata bem bonita, coloca a Bíblia embaixo do braço, faz cara feia, faz cara de delegado, bota a Bíblia debaixo do braço e levanta o ombro, e está tudo bem. Errados são vocês, errado é essa molecada, essa meninada. A vida dele está um bagaço, a vida dela está um bagaço, é um hipócrita de mão cheia.
Aí você vem como Neemias, porque se isso aqui não fosse verdade, não estaria na Bíblia. Se em algum tempo da minha vida eu não puder ser transparente à medida que a minha vida pede para ser, isso aqui não estaria na vida. Era para mim estar sorrindo em todo o tempo, era para mim estar soltando fogos em todo o tempo. Mas o que eu estou dizendo hoje é assim, ó, se tem problema, precisa resolver. Ora, você chega diante do médico, o médico fala: pois não, senhor Joel, como é que está? Tudo bem, doutor. Então o que o senhor veio fazer aqui? Visitá-lo. Porque eu gosto de vir no médico, eu gosto de vir aqui na sala do doutor. Ah, então tá bom, pois não, vai em paz. Eu não posso ficar tanto tempo aqui conversando, que tem gente para atender. Não, você já chega na sala do médico amuado. E o médico fala: pois não, você fala: está doendo aqui? Aí o médico fala: aqui? Você fala: não, aqui. Cara, você quer que o médico te dê o diagnóstico na hora, mas você demonstra, você não pode ser hipócrita. Você não pode ser deixar-se levar por uma mentira quando não está bem e dizer que está bem, ou demonstrar que está. Aquele ditado popularesco que diz: algumas pessoas comem ovo, mas arrotam caviar. Eu vou falar do princípio do salto também. Vem comigo, toda quarta-feira tem um princípio, e eu vou chegar no princípio do salto também. São pessoas que comem egg para ficar mais bonito, mas arrotam caviar. Compram roupa chique, sapato chique, carro chique, tudo sem dinheiro, só Deus sabe como. Mas vive numa pendura terrível, mas não vive o princípio da transparência. Hoje Deus está dizendo assim: ó, a tua vida espiritual está um bagaço, não está? Você precisa assumir que a sua vida está um bagaço e precisa de mudança. E para mudar você precisa ser transparente, assumir a tua realidade e mostrar que você precisa de ajuda para ser mudado. Não adianta você insistir, querer dizer para as pessoas que você é forte quando você não é forte, você é um fracote. Não adianta você querer dizer que você é forte quando você está fraco. Não adianta você pedir para jogar no teu peito: pode deixar, manda no meu peito que eu resolvo, eu já passei por tantas, e essa também eu vou passar, eu já vivi tantos, e essa também eu vou ver. Não, tem dias que você precisa demonstrar o seu cansaço. Então, quantas vezes diante dos fatos que nos entristecem, como um fracasso de relacionamento ou a falência de uma empresa, nós agimos como autores, ou seja, como atores, não autores, como atores, encenando atitudes e reações como se tudo estivesse bem e tudo que eu estivesse vivendo fosse apenas uma dramaturgia. Então, tentando expressar com sorrisos diante de lágrimas por dentro. Sorri aqui e lágrimas aqui. Tem dia que é bom. Por exemplo, tem dias que Deus manda falar para a igreja para viver como a mulher que perdeu o filho e todo mundo perguntou como estava, ela disse: está bem comigo. Você já ouviu eu pregar isso? Amém ou não? Mas hoje não é assim. Hoje Deus está mandando te dizer: assuma a sua realidade, seja transparente como você está hoje. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: e aí, pastor, o senhor não está legal? Eu só dou um sorriso assim, ó, um sorriso de lado, porque eu não estou legal. As ovelhas já me conhecem, a maioria delas. Tem dia que o pastor está para cima e tal, mas tem dia que o pastor não está legal. Eu sou carne, eu sou gente também, corre sangue nessa veia também. E quando eu não assumo esse princípio de realidade, ou seja, de transparência, eu incorro numa hipocrisia e eu perco a minha bênção. Agora, eu não estou falando para você andar de cara, porque tem gente que só vive mal. Quem está comigo? É aqui que vem o outro lado da moeda dessa palavra. Tem gente que só vive emburrado. Conhece uma pessoa que só vive emburrada? Levanta a mão para me ver. Rapaz, dá vontade de dar um cascudo. Nunca está bom. Ver o pastor uma hora ou outra meio zoado é uma coisa. Agora ver todo dia eu aqui com a cara feia. O que foi? Nada, está tudo bem.
O que foi? Nada, está tudo bem. Nunca está bem, mas nada, está tudo bem. Ah, cara, reage. Eu estou falando de um tempo. O Neemias, ele era um cara feliz. Ele era o copeiro do rei. Aliás, 4 meses ele ficou entrando na presença do rei e o rei não percebeu nada. Mas chegou o dia, diga comigo, o dia. Então o dia é hoje. Chegou o dia de ele assumir e ser transparente como estava a vida dele. Não é todo dia, boca, que você vai ficar com a carinha chateada. Não é todo dia que você vai ficar querendo mostrar para a tua esposa que as coisas não estão bem. Todo dia, ô boca, não tem uma mudança nessa vida não? Não, ele deixa eu quieto. Não, cara, tem que ter um dia da transparência. Hoje eu não estou bem, mas eu preciso da tua ajuda, porque amanhã eu quero estar bem. Quem está entendendo o que Deus está falando? Eu quero ter mudança na minha vida. Eu quero que a minha vida espiritual veja uma reação da parte de Deus. E só sendo transparente que eu vou conseguir chegar lá. Então, seus filhos não precisam de um super pai. Deus não está à procura de super homens. Deus está à procura de adoradores e verdadeiros adoradores. Seus filhos não estão precisando de um super pai, mas de um pai transparente, que saiba transmitir por meio do olhar que ele está sentindo dor, que ele está sentindo alegria, que ele está vivendo um tempo de luto, ou ele está vivendo um tempo de felicidade. O seu filho só precisa de um pai transparente. As pessoas não sabem mais o que fazer por você, porque você é um hipócrita. As pessoas não sabem o que fazer mais pela senhora, porque a senhora é uma hipócrita. Vive de vida em vida, hipocrisia, hipocrisia. E hoje Deus está dizendo: eu quero te colocar em pé. Aleluia. Eu quero fazer você triunfar diante de tudo isso que você está vivendo. E como que eu vou fazer para triunfar? Seja transparente, cara, seja realista com o que está acontecendo. Não tem vergonha de dizer que não tem. Não pode, não tem vergonha de dizer que não pode. Você vive da teoria do sim para tudo. As pessoas estão te convidando para fazer tal coisa, você não pode, não consigo, não tenho. Eu não vou tirar de onde eu tenho para poder provar para o meu amigo que eu posso. Eu não vou pagar no cartão em 24 vezes só para fazer bonito para os outros. Mas você não é transparente, você faz isso, depois fica pendurado, fica com raivinha, fica tristinho, fica brigando com a mulher, fica brigando com o marido, porque você quer se aparecer, você é hipócrita. E hoje só está dizendo: você quer reerguer a tua vida? Quero. Então seja transparente. Sim é sim, não é não. Dá, não dá, não dá. Deus nos dotou de um arsenal de sentimentos e percepções diante de todos os reflexos e impulsos da vida. É porque Ele espera que sejamos transparentes. Por que você tem um sentimento de alegria? Para demonstrar. Por que você tem sentimento de tristeza? Para esconder? Irmão, pensa comigo, vai. Se a gente tem um sentimento de tristeza, também é para demonstrar. Se a gente tem um sentimento de insatisfação, também tem dia que a gente tem que mostrar. Ou Deus tiraria da gente. Agora, eu concordo que tem pessoas que não tem tempo ruim. Alguém conhece uma pessoa que não tem tempo ruim? Pouca gente conhece. Está escasso mesmo, mas tem. Eu tenho uma amiga, a mulher de um pastor amigo meu, é amigo nosso da família. Esse dia eu falei dela: cara, mas pensa numa boa companhia é aquela mulher. A gente viaja, nós, a família, viajamos junto. Irmão, pode estar o pau quebrando, ela está sempre sorrindo. E ela quer que todo mundo esteja bem. Se ela souber que tem alguém que não está bem, ela quer que esteja bem. Ela é tão assim, ela vive de bem esse tempo todo e todo o tempo, que ela às vezes está com sono, mas não quer dormir para a gente não ficar sem graça na casa dela. Então ela fica assim, ó. É muito engraçado, cara. Aliás, um beijo para ela, a irmã Lili, esposa do pastor Denilson, meu amigo. A gente vai na casa dela às vezes e vamos assistir um filme. Vamos, daí a gente começa a assistir filme, ela começa a dormir. Ela dorme assim, ó. Porque ela não quer que a gente se constranja do sono dela. Irmão, ela é tão legal que ela adoça o café da gente. Ela põe o café na xícara, ela vem com açúcar, na tua mão, ela
Fala, vê se está bom. A gente vê se está bom, não está bom, então põe mais. Cara, é o tipo de pessoa que a gente olha, você está de bem com a vida o tempo todo, mas será que tem um dia que ela não estará bem? Tem. E quem vive com ela vai saber, hoje ela não está bem, porque ela vai, o rosto dela é bíblico. É bíblico. Se o coração não está bem, o rosto não está bem. O problema é você querer mentir, e o tempo todo mentindo que você é aquilo que você não é. Até aqui você está comigo? Amém. Neemias entra na presença do rei, que ali era o homem mais poderoso do mundo, e o monarca percebe que o semblante dele estava alguma coisa errada. A Bíblia diz que ele teve medo de responder o imperador, quando ele perguntou o que estava acontecendo, mas ele foi avante, ele ficou com medo, está escrito aí o texto, ó. Então eu temi muito, de grande maneira, quando o rei me perguntou, mas ele rasgou, eu não queria falar, mas eu rasguei o coração, porque é isso que eu estou ensinando vocês hoje. Tem dia que você precisa rasgar o coração, tem dia que você precisa arrebentar as cortinas e dizer assim, ó, chega de esconder o que está acontecendo aqui, ó. Abre a cortina e fala aí, ó, o que tem aqui, é isso aqui. O que eu queria mostrar para vocês, o que eu estou vivendo é isso, você pode me ajudar? Aí ele pegou e ficou com medo, mas mesmo assim ele rasgou, ele falou. Então, de igual modo, às vezes nós perdemos a oportunidade de restaurar alguma coisa na nossa vida, na nossa amizade, um casamento, um processo qualquer de desistência. A gente perde a oportunidade de restaurar situações porque teimamos em agir como hipócritas e usar máscaras que escondem a realidade do nosso coração. Deus não quer que sejamos um povo assim. Deus não espera que você esconda seus sentimentos. Deus, Ele espera de você não um culto falso, Ele espera que você entregue um culto verdadeiro. Deus não quer que você coloque sorrisos para esconder a tristeza. Deus quer que você entre na presença dEle e rasgue o seu coração. Diga, é isso aqui que eu estou sentindo, Senhor. Eu não consigo sorrir hoje, eu não consigo me alegrar hoje, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. Eu sei que o Senhor pode fazer muito por mim. Eu esperei tanto, tentando, protelando, mas chegou o dia de eu rasgar o meu coração na Tua presença e falar o que precisa ser dito para a mudança da minha vida. Quem está entendendo? Hoje é o dia, eu vou insistir em dizer, hoje é o dia da tua mudança. Hoje é o dia que o Senhor quer que você dê mais um passo. Então, mesmo tendo dificuldades em alguma área da vida, tenha certeza de uma coisa: transite pelas estradas da vida com um semblante que Deus te deu naquele momento. Caminhe pela circunstância com a alegria, com aquela dor que você está sentindo, mas seja completamente transparente. Por quê, pastor? Porque Deus ama aqueles que são quebrantados no rosto, aqueles que mostram o que sente diante de todas as vicissitudes da vida. Ele ama aquelas pessoas que, na hora em que Ele quer fazer, as pessoas provam para Ele, eu sou isso mesmo, o Senhor pode fazer se o Senhor quiser, porque eu estou sendo transparente com o Senhor. O Senhor muda se o Senhor quiser, o Senhor age se o Senhor quiser, mas a minha vida é essa, está aberta diante da Tua presença. Eu, olhando para a Bíblia, eu vejo que Deus abate as pessoas que estão com o nariz em pé. Deus não trabalha com pessoas soberbas. Deus não trabalha com pessoas que dizem assim, ó, para mim tanto faz. Não. Deus não trabalha com pessoas que falam, para mim tanto faz se eu estou feliz ou se eu estou triste, eu estou vivendo por viver. Não, Deus não se agrada disso. Deus é pai. Que pai aqui gostaria de ver o teu filho falando, eu vivo por viver? Que pai aí, levanta a mão, que pai gostaria? Nós como pais, nós queremos que os nossos filhos vivam bem, com foco, com direcionamento. Se está triste, está triste. Aqui, meu filho está aqui, grandão. Eu não te procuro quando eu vejo você zoado? Aí. E aí, filho, por que está zoado? Não, está tudo bem. Está nada, rapaz. O pai conhece o filho ou não?
Como que ele vai falar para mim que está tudo bem se eu estou vendo que não está bem? Agora o outro, o Gustavo Miguel, ele está aí? Eita, eu ia falar nas suas costas. O outro já é mais ligeirão. Ele finge que não está bem para ganhar alguma coisa. Então quer dizer, tem esse tipo de filho também. Só que tem como fingir para Deus? Aí que tá, daí você vira o quê? O hipócrita. Não tem como fingir para Deus, cara. Você ficar tristinho com uma situação que Deus está falando: oi, fica tranquilo, eu estou resolvendo. Você fingindo para tentar ganhar alguma coisa. Com Deus não existe esse tipo de coisa. Deus está vendo que essa sua tristeza, ela é fuleira. Essa tua tristeza é uma tristezinha muito rasa. Não tem nada a ver com o seu sentimento verdadeiro. É que você está querendo fazer uma chantagezinha com Deus. Com Deus não tem chantagezinha, porque Ele conhece o teu passado, Ele conhece o teu presente, Ele conhece o teu futuro. Ele já foi no final da tua história e já voltou para poder realizar o milagre que tem que realizar na tua vida. Ele sabe onde vai dar. Então, tem os dois tipos de filho. Tem um filho que fica moado mesmo, porque está moado mesmo, aí você tem que resolver. E tem um filho que finge estar moado. Então não há coisa pior do que no processo de restauração você olhar para o outro e vê-lo desdenhoso, como se você e a reconciliação que você busca não tivesse a menor importância para ele, como se ele não estivesse sofrendo. Mas é muito bom quando podemos olhar para o outro e encontrar transparência. Isso facilita sermos também transparentes. Facilita no ser. Facilita tudo no meio da tua família. Facilita tudo no meio do ministério. Coloca para mim 2 Samuel capítulo 21, versículo 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi fez o que, igreja? Vamos de novo, Davi fez o que? O rei. O Davi, o todo-poderoso, ungido de Deus para grandes batalhas. Ele se cansou. Agora sim, ó. Ele demonstrou que estava cansado. Repita após mim: demonstrou. Porque se ele ficasse fingindo que estava tudo bem, o prejuízo seria dele. Mas ele demonstrou o cansaço. E toda vez que você demonstra o cansaço, logo vai aparecer alguém de Deus. É a palavra de domingo. Logo vai aparecer alguém de Deus para te ajudar no teu cansaço. Só que quando você quer carregar tudo no peito, como se você fosse homem de ferro, tudo deixa para mim, tudo eu resolvo, eu pago, eu compro, eu vendo, eu faço, eu aconteço, eu mato, eu faço viver. Você está achando que você consegue levar tudo no peito? O dia que você estiver cansado, ninguém vai achar que você está cansado, você vai morrer sozinho. O Davi, ele era líder, mas mesmo sendo líder, ele reconheceu: eu sou homem, eu estou cansado. E quando os amigos dele, ou seja, os guerreiros que estavam perto dele, salvo engano Zeruia, vai falar aí no próximo texto, levantou um gigante chamado Isbosete e partiu para cima de Davi para aproveitar o cansaço dele e feri-lo. Mas aí levantou um guerreiro chamado Zeruia, que dizia assim: ele está cansado e eu vou ajudá-lo. Escute, em nome de Jesus, levante a sua mão. O dia que você demonstrar o teu cansaço, pode crer, Deus vai levantar pessoas para te fazer caminhar em pé, em nome de Jesus. O dia que você for transparente quanto ao seu cansaço, assuma que está cansado e que precisa de ajuda, Deus vai preparar pessoas para te fazer caminhar. Se você recebe, glorifica Ele por esta palavra. E aí o Senhor levantou alguém e ajudou ele nessa guerra. Neemias então foi 100% transparente. Neemias não olha para o rei dizendo: não, majestade, está tudo bem, toca para frente, é assim mesmo, eu de vez em quando eu fico assim. Não, ele foi assumindo. Eu convido vocês a serem transparentes. Deus espera que eu e você tenhamos o princípio da transparência para dizer quando necessário. Escute isso aqui, ó. Alguém vai se identificar com isso.
Querida, como eu posso estar bem se eu te fiz mal? Meu amor, como eu posso estar bem se eu fiz algo que é mal? Aí começa a restauração. Filho, como eu poderia estar feliz? É um pai falando com o filho. Como eu poderia estar feliz se não tenho sido o pai que você precisa que eu seja? Quantos filhos assumem isso? Ou seja, quantos pais assumem isso para os filhos? Então, chegou o dia que você seu rosto não vai bem, teu filho ou tua filha vai te procurar. É abrir uma porta para a restauração. Quem abriu essa porta? Você mesmo. Como eu posso estar bem se eu não sou um bom marido? Mas o que está acontecendo? Assim. Como eu posso estar bem se eu não sou um bom patrão? O que está acontecendo, patrão? Assim. Como eu posso estar bem se eu não sou uma boa ovelha? Assim. Um bom pastor, e assim sucessivamente. Quem está entendendo o que Deus está falando? Como eu posso, meu amigo, estar alegre se a nossa amizade acabou? Pastor, tem gente aqui que Deus está trabalhando com você, porque tem amigos que você deixou de lado que não deveria ter deixado. Você fez o resumo da ópera e pôs de lado por uma coisinha que se você der uma olhada no retrovisor, você vai ver que tinha nada a ver, não tinha necessidade de vocês pararem de conversar, de bloquear, de evitar, não tinha necessidade. Deus sabe, e você sabe que Deus está falando contigo. Quem sabe hoje Deus está falando para a restauração da tua vida espiritual, você precisa consertar coisas que você deixou para trás, com amizades, com o seu cônjuge, com seus filhos, com seu patrão, com seus empregados, com a sociedade, com seu vizinho. Ser transparente. Como eu posso estar bem se eu te causei um mal? Deus quer restaurar e também quer que restauremos coisas que nós deixamos para trás como se nada fosse para a nossa vida. E nesse processo é importante estarmos cientes que Ele ama o processo da transparência. Deus ama o choro verdadeiro e abomina o sorriso falso. Quem está comigo? Ama o choro verdadeiro, mas abomina o sorriso falso. Portanto, chore, grite, expresse a sua humanidade. Não negue a si mesmo o direito de viver a essência de ser um humano. Deixe Deus ver em você o que de fato você é. Quando nós chegamos em alguém carinhosamente, expressamos do fundo do nosso coração o quanto a ruptura da nossa amizade, do nosso relacionamento está doendo, nós damos condição a Deus para Ele trabalhar em favor do nosso relacionamento, da nossa família, do nosso ministério. Quando nós assumimos que aquela ruptura doeu, Deus trabalha. Recentemente eu fiz um mau julgamento de um pastor também, um camarada meu, de muitos anos. Fiquei bravo com ele e não quis mais falar com ele. Parei de falar. Também não quero mais papo. Aí eu o encontrei depois de muito tempo. E quando eu encontrei ele, eu não disse uma palavra para ele, ele não disse uma palavra para mim. Sábado próximo passado, eu só abracei ele, ele me abraçou e nós choramos. Eu acho que nós ficamos abraçados uns 3, 4 minutos. E choramos, sem falar nada. E o choro curou. Aleluia. O princípio da transparência. O choro curou ele e curou eu. Não precisa falar mais nada. O que foi? Só ser transparente. Você sai leve, você sai livre, você sai tranquilão. Jesus deixa exemplos e eu termino aqui.
Lá no Lucas capítulo 19, versículo 41, Jesus olhando para Jerusalém, ele chora e não esconde o sentimento dele que ele havia sido rejeitado por Jerusalém. Ele chora, ele expressa, Ronaldo, ele olha para Jerusalém e começa a chorar porque ele sentiu-se rejeitado por aquela cidade. Mas também ele se mostrou alegre quando ele viu as criancinhas. Ele disse: deixa vir a mim as criancinhas. Ele está mostrando sentimento. Mas também quando morre o Lázaro, ele chora, ele demonstra sentimento de tristeza, ele é transparente. O meu amigo morreu, eu choro. Assumiu que ele passava por angústia lá no Getsemane. Ele confessa que estava triste. Jesus não aconselhou em momento nenhum pessoas fingirem sentimento. Quem está comigo? Jesus não aconselhou em tempo nenhum pessoas assumirem que são super-homens, porque nós não somos isso. Jesus nunca quis se blindar quanto ao sofrimento. Ao contrário, ele abriu o jogo. Coloca aí para eles verem, que tem gente que deve estar duvidando. Mateus 26, 38. Olha como ele abriu o jogo. Então lhes disse, Jesus falando para os discípulos: a minha alma está cheia de quê? Tristeza. Não, vem comigo. Está cheia do quê? Tristeza. Mas não era uma tristezinha, era uma tristeza até. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele falou para os discípulos que eu vou orar. É nesse tempo, permita-me fazer essa consideração, que ele diz para os discípulos: a minha alma está doendo a ponto da morte. Que ele sobe para orar, e ali a aflição dele é tamanha que a medicina explica que os vasinhos dele, os vasos sanguíneos pequenininhos, estouraram, de modo que o suor dele se tornou em sangue. Tal era a aflição. Eu acho que aqui talvez ninguém nunca viveu uma aflição dessa. Tal era a angústia que Jesus estava vivendo nesses últimos tempos, nesse último dia aí, que ele viveu essa angústia de modo que os porozinhos dele estourou, e o sangue dele, ou seja, e o suor dele se tornou em gotas de sangue. Vem comigo. De quem que eu estou falando? Jesus. A senhora muito provavelmente, ou o senhor muito provavelmente, ia pegar um lencinho e... ai, as pessoas não podem ver que eu estou suando sangue. Ai, eu vou passar uma maquiagem aqui para ninguém ver. Ai meu Deus, como é que está a minha olheira? Eu não quero que as pessoas vejam que eu chorei. Eu não quero que as pessoas vejam que eu estou com olheira, porque eu passei a noite chorando. Ai, vou passar uma maquiagem. Não! Hoje, eu disse que dia? Deus não quer você maquiado. Hoje Deus não quer você passando maquiagem e querendo esconder uma realidade que você está vivendo. Hoje Deus está dizendo: eu te trouxe aqui para te dizer, eu quero você mais do que nunca transparente. Se o meu filho foi transparente com seus discípulos, quem é você para esconder o seu suor se tornando sangue? Quem é você para ficar com vergonha da situação que você está vivendo? Se o meu filho disse: a minha alma está angustiada até a morte, quem é você para dizer que está tudo bem? Aleluia. A sua fragilidade, quando demonstrada de forma transparente, faz parte essencial do projeto e do processo de restauração. Termina essa palavra pedindo que você olhe para alguém e diga, por gentileza, diga assim, ó: seja transparente. Se você recebe essa palavra que é vinda dele, aplauda o Senhor.